7 horas mais 37 minutos, 7h37. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando nesta manhã de terça-feira, hoje dia 25 de março. Imagino, assim como eu, você também está torcendo para chuva, né? Com esse tempo que está vindo aí, a gente está precisando em todos os sentidos, todos os setores da boa chuva, então vamos abrir com essa torcida. Ainda para o mês de março, a gente precisa sempre lembrar e reforçar, como prometemos aqui na nossa série, toda semana vamos trazer esse assunto para discussão e uma missão aqui também, nosso jornalismo da Rádio Jornal, de a gente durante o ano também estar reforçando essa questão. A gente sabe que no último dia 8 comemoramos o Dia Internacional da Mulher e não dá só para ficar nessa discussão. Estamos em 2025, nosso setor de jornalismo recebe quase todos os dias BOs, entre eles feminicídio em algum momento, agressões, muitos problemas domésticos em decorrência de vários fatores. E a gente fica se perguntando aqui o que está acontecendo. É falta de informação, é falta de discussão sobre o assunto. Quando a gente começa a discutir algo, a gente coloca isso em pauta. A gente começa, se estão falando, é aquela velha história, né? Se tem placa, tem história, né? Se existe uma placa é porque... Então é basicamente isso, né? A gente coloca aquele aviso, gente, vamos prestar atenção nisso. Essa marcação. E para encerrar a nossa série, pelo menos nesse mês de março, sobre os direitos das mulheres, o Jornal da Manhã entrevista. Vou conversar agora com a pesquisadora Fabiana Davi Depiné sobre a importância da conscientização do tema e principalmente, vamos abrir aqui com um assunto importante, porque muitos dos casos a gente não imagina, ou pelo menos, e aí pode entrar a questão emocional, que a mulher ela demora a ter uma noção que está começando ou está sendo já há um bom tempo abusada, ou demora a entender ou demora a aceitar, porque tem várias coisas envolvidas, sentimento, família. Bom dia para você, Fabiana, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Bom dia, Alessandro, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É sempre um prazer, né, receber um convite para a gente bater esse papo aqui e trazer informações para essas mulheres. E como você falou, às vezes é muito difícil a mulher se ligar, vamos usar bem essa palavra, se ligar nos pequenos sinais, né, daquele relacionamento que está sendo abusivo, né? Ou quando começa a ter um comportamento que pode levar para um relacionamento abusivo. A identificação é bem complicada, é bem difícil. E muitas vezes tem uma mudança de rota, né? Tinha uma piada lá antigamente, né, que os nossos pais contavam, né, que o meu pai falava que era fazendeiro, né, para minha mãe, para convencer. E daí se chegava, você sabe, né, que o termo fazenda, você pode ter um alqueire ou 100, né? Sim. Então, assim, havia essa piada, né? A proporção engana. Então, mas o que acontece? No começo pode ser muito bom e a mulher, depois de conquistada, ela demora a acreditar que aquilo está acontecendo com ela, né? Por conta de todas essas coisas envolvidas. Mas como começar a prestar atenção nesses movimentos, dessa mudança de rota sutil? Exatamente. Eu estou fazendo um levantamento particular, vamos dizer assim, de que uma mulher demora em média aproximadamente 2 anos para tomar uma decisão, por exemplo, de um divórcio. Tá? Para tomar a decisão de encerrar um relacionamento onde tem filhos, onde tem um patrimônio envolvido e tal. Até ela tomar a decisão definitiva, demoram 2 anos. A partir do momento que ela fala, isso aqui não tá legal, não tô gostando disso. Ela vai tentando. A mulher, ela tenta modificar e tenta retomar esse relacionamento, resgatar esse relacionamento durante 2 anos. Quando ela chega pro cara e fala, eu não quero mais, é porque aí já veio um período de amadurecimento de pelo menos 2 anos para ela tomar a decisão, chegar e falar, chega, eu não quero mais. Então, assim, a mulher é envolvida pela questão emocional, como você pontuou antes, muitas situações ela suporta, ela releva. Aí em algumas situações a gente tem aquele aporte financeiro, que ela não está trabalhando fora, ela não está conseguindo trazer renda, ela não consegue se sustentar, e o medo dela não conseguir às vezes prover para os filhos, prover para ela, né? Às vezes ela está numa situação financeira em que o parceiro dá esse suporte financeiro
e ela não teria condições de manter isso sozinha, o medo de não saber o que vai ser financeiramente, principalmente quando se envolve filhos, é um peso bem grande. Né? E a questão emocional, família, porque nem todas têm o suporte da família quando resolve tomar a decisão de sair de um relacionamento abusivo, né? E aí entra uma grande dificuldade de tomar realmente essa decisão e de um processo. 2 anos pode acontecer muitas coisas, né? Muita coisa. Em alguns casos não termina bem. Mas como você disse, você trabalha, né? Você vê aqui diariamente a questão das ocorrências policiais. Então, assim, às vezes a gente vê relacionamentos em que, ele me empurrou, ele foi grosseiro, ele foi estúpido comigo na frente de alguém, na frente da minha família, ele não quer que eu fale com determinada pessoa, eu não posso ter amigos, eu não posso ter determinada amiga, porque aquela amiga não é uma pessoa adequada para ter por perto. Com base na visão dele. Com base na visão dele, isso é tudo na visão dele, né? Então, assim, os teus amigos não são adequados, a tua família já não é adequada, você quer estudar, ele não quer deixar, você quer fazer uma habilitação, ele não quer deixar, você quer sair, você quer tomar um chá com as tuas amigas, você quer tomar um chopp com as suas amigas, você quer fazer algo sem que ele esteja perto, porque isso é natural. Tá? Vamos normalizar, isso é saudável, inclusive. Que o homem tem as atividades, sei lá, o futebol, o papo com os amigos, o churrasquinho, dar uma volta, gosta de mexer com carro, às vezes a gente tem, né, uma região aí que tem esse hábito também. Então, assim, o homem tem que ter as atividades dele com outras pessoas, né? Não é porque eu casei, não é porque eu estou namorando que a minha vida se resume a só aquele outro ser humano que está junto comigo. A gente precisa de relações sociais saudáveis ao nosso redor, né? E essas relações ao nosso redor geralmente são a nossa rede de apoio. E é engraçado, né, que se você olhar, como você colocou, no modo geral do cotidiano, parecem ações quase comparadas a ciúmes, né? Tu vai falar assim, ele gosta de mim, é um cuidado, ele tem um ciúme daquele colega de trabalho, daquela amiga, sabe? Só que, na minha opinião, colocando assim na situação que a gente já sabe onde que vai dar, é quase cárcere privado, né? Você fica com a custódia. Com a custódia ali, você tem a tua liberdade cerceada e bem limitada. Bom, a gente viu agora, está repercutindo desde a semana passada, o caso de uma moça que foi mantida em cárcere privado por 5 anos pelo marido. Né? Ela não estava amarrada e trancada dentro de casa, mas tinha câmeras de vigilância ao redor de casa, ela era limitada às pessoas com quem ela falava, ela não tinha acesso a celular, né? E essa mulher só conseguiu se libertar porque ela conseguiu entrar num posto de gasolina um dia que ela saiu com ele, abastecer, ela conseguiu deixar uma mensagem, mas o frentista não entendeu muito bem porque as informações eram poucas. Então, assim, foi muito difícil para a polícia chegar até ela e conseguir libertar. Era um namoro que começou na escola. Se você for parar assim, a história, eu fiquei escutando ontem, eu escutei bem essa situação e fiquei refletindo em outras tantas histórias que eu já escutei e eu também fui uma mulher que saí de relacionamentos abusivos. Então eu já vivi lá dentro de um relacionamento abusivo e eu sei quais são os sinais. E eu vejo quando uma mulher, eu comento às vezes com as minhas amigas, eu falo, olha no olhar daquela mulher. Às vezes você percebe no olhar, talvez nem ela tenha se visto ainda que ela está numa situação de violência, mas a gente que já passou por isso, a outra consegue perceber, sabe? Que alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo. Eu vou abrir um parênteses aqui, que isso é tão sério que você está falando, porque lembra do Maníaco do Parque? Exatamente. Foram estudar ele, tá? Sim. Foi feito um estudo. Como que ele achava as vítimas dele em São Paulo. Na época, para você ter uma noção, e ele era um cara feio, né? Desculpa dizer, mas era um cara bem feio. Né? Não sei se alguém já viu as fotos. E ele conseguia atrair, e olha a loucura, dentro da cidade, lá tem o parque, e é uma mata. Ele tirava aquelas mulheres dali e levava pro parque. Né? Tanto é que ele leva o nome, eu nem sei o nome dele também. Eu também não sei, mas é o Maníaco do Parque. Exato. Mas aí o que acontece? O que a Fabiana falou aqui é muito, muito sério, gente.
olha a estratégia do cara, de caça do cara, porque isso é caça, não é outra coisa. Ele ficava perto onde tinha, na época tinha aqueles anúncios de porta de loja, contrata-se fulano, e ele ficava ali, e ele seduzia as mulheres dizendo que fazia parte de uma agência de modelos e tal. Só que a vítima que ele escolhia era ombros caídos, cabeça baixa, ele conseguia perceber que aquela pessoa ela tava mal. Ela não estava bem. A autoestima baixa. Exatamente. Baixa autoestima é onde o psicopata age, né? Quando ele chegava e falava que você era bonita e tinha potencial, mudava completamente. Falou, o que esse cara tá enxergando que eu não tô vendo. Então por isso que, mesmo ele sendo feio e tal, ele conseguia... Que é triste, né? Que é triste, mas... É triste, é triste. E o psicopata, que é o que pode olhar o perfil desses agressores de mulheres, são... de forma geral, níveis diferentes, mas ele tem uma boa conversa, ele tem uma boa lábia. Ele é aquela pessoa, o agressor sempre é aquela pessoa que você fala, não, imagina, não, fulano nunca seria capaz de machucar uma mosca. É aquele que mata, é aquele que esquarteja, é aquele que ameaça, é aquele que agride com todas as formas, né? Com palavras, com gestos. A mulher sofre a violência psicológica, financeira, né? E a família às vezes nem acredita. E a gente não precisa ir muito longe para falar disso. Infelizmente, alguns meses atrás a gente teve um caso horrível aqui em Medianeira, né? Que uma mulher foi esquartejada e tal, e tudo leva a entender que para aquele caminho passional, né? Os motivos, vou te dizer bem honesta, não tenho conhecimento, mas não acho que nada justifica. Não. Né? A violência, na verdade, não é justificável em forma alguma. O relacionamento não tá legal. Gente, nós somos em milhões e milhões e milhões de pessoas nesse planeta, né? Alguém vai dar certo com você. Não é porque aquele cara disse pra você que se você não tá comigo, ninguém vai te querer. Você já tem... você tá aí, teve um monte de filho, teu corpo não ajuda, porque não sei o que, ninguém vai te querer. Gente, amor próprio. Né? É difícil a gente chegar na situação de tomar a decisão e identificar, falar, não, isso aqui é abusivo, isso aqui tá errado comigo. Da pessoa dizer, eu cheguei numa fase de um dos relacionamentos que eu tive, em que eu não podia me arrumar para sair, nem para trabalhar. Eu não podia conversar com um colega de trabalho, porque ele estava do outro lado da rua me cuidando durante o meu trabalho. Capaz. Eu ia para a escola e ele estava em cima do muro monitorando dentro da minha sala, com quem eu conversava dentro da sala. No final desse relacionamento de 2 anos, eu andava de calça, de moletom e camiseta larga. Porque nada podia marcar o meu corpo. Nada podia me definir, nada podia. Ninguém podia olhar para mim porque tinha tido alguma coisa comigo. Mas até eu chegar ao momento de identificar que isso ali estava errado, falando, não, e as pessoas às vezes vinham e comentavam comigo e falavam, não, imagina, onde foi o gatilho que te salvou? O gatilho foi quando eu me olhei no espelho e falei, cara, não sou eu não me reconheci mais. Eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo, você já me conhece há um tempo. Do jeito que eu sou assim, eu sou em qualquer lugar. Eu já tinha me afastado da minha família, né, das pessoas da minha família, da convivência dos meus primos, tios e tias. E eu venho de uma família muito afetuosa. A gente brinca que tem uma tia minha que fala que a gente é muito pegajosa. Todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo conversa, reunião de família, todo mundo dança com todo mundo conversa, é tudo muito à vontade. Eu vim dessa criação. E eu cheguei, me olhei no espelho e eu não me vi mais. Aí eu falei, não, isso aqui tá errado, isso aqui não sou eu, pra mim chega. E aí veio, né? Eu falei que não queria mais, tentou se matar, se machucou de moto, botava a culpa em mim, fazia um escarcéu, sabe? Pra te pressionar, porque a culpa é minha. E olha, porque ele era a vítima, não era eu. Como que é interessante, né? É muito doido isso, porque exatamente o cara se coloca... O cara tem problemas, né? Não, ele é o problema, né? Então, assim, mas é difícil a gente entender que o problema não sou eu. Exatamente. Entende que o problema é o outro. E como que tenta converter, né? Exatamente. O psicopata sempre vai se colocar no lugar de vítima. As pessoas vão olhar para ele e falar, não, imagina, ele não seria capaz disso. O fulano, imagina, tu que é louca. Hoje em São Miguel do Iguaçu, uma situação dessa de emergência, por exemplo, que se sentindo pressionado, hoje a gente tem
a guarda municipal com uma viatura e uma equipe, um homem, um guarda, mulher e um homem. Né? Isso, masculino e feminino. Isso, para ajudar, né, nesse sentido, porque alguém precisa... facilita em algum momento a comunicação, né? Então isso é muito importante e já aconteceu, já trouxe esse exemplo aqui de situação da guarda chegar no momento certo. Já acontece nessa questão de o cidadão tá lá fazendo a ronda. E gente, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que até a Fabiana comentou, né, que normalmente há uma média que as mulheres elas demoram até 2 anos para tomar uma decisão e buscar o divórcio. Que a gente não está incentivando o divórcio. A gente está trabalhando em cima de uma situação onde a mulher está em risco, que põe a vida da família. Então, nessa circunstância, em cima desta circunstância. Agora, a gente não pode confundir assédio com incompatibilidade. Às vezes não dá certo, né? Exatamente. Às vezes tem aquela situação que, às vezes, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e às vezes os relacionamentos chegam ao término porque não era aquilo. Enfim, não necessariamente precisa haver uma agressão. Enfim, pode haver um término respeitoso e cada um ir para um lado, enfim. Mas o que a gente está trazendo aqui na questão da nossa conversa hoje são as relações extremas, né? Aquilo que sai fora da curva, que não é o certo. E que nunca termina bem, né? Nunca. Infelizmente, no Brasil a gente tem números bem altos ainda e aumentou depois da pandemia, que a gente pensava... Isso é ilógico, muita coisa piorou depois da pandemia. Sim, muita coisa. É ilógico isso, se você parar para pensar, porque a gente imaginava que a pandemia ia dar um pouco de consciência, né? Mas não adianta, o ser humano é difícil de compreender algumas coisas. E o importante hoje é que a gente colocar para conscientizar. E Fabiana, da forma que você traz aberta, usando você como exemplo e trazendo, representa muitas mulheres. Espero que, se tiver alguém passando por isso, sentindo por isso, acho que está aqui um exemplo para tentar virar essa chavinha, né? E a gente, como eu já disse na abertura aqui, a gente vai deixar esse espaço para durante o ano a gente falar mais sobre isso, quebrar o tabu, sabe? Falar do outro lado de uma forma mais aberta. A gente ainda vive numa cidade onde que ainda as coisas são conservadoras, mas aos poucos vai se quebrando essa casca e a gente vai vendo que não é bem assim. Então a gente tem que se adaptar a essas condições, entender que o mundo é outro. Eu até entendo algumas situações, pessoas que foram criadas em outra realidade, mas o mundo, gente, a gente tem outra, em outra, e parar também de usar isso de desculpa, né? Porque a gente está aí para evoluir, né? Tem novas gerações usando isso como, porque eu tive meu pai fui criada assim, porque tal, isso não é uma desculpa, né, Alessandro? E eu acho bacana e agradeço a oportunidade de poder falar e, como você disse, me usar como exemplo, porque às vezes a gente vê, né, a outra pessoa ir na rua, você não conhece a história, você não sabe, você não tem noção, né? Como diz, só vê os tombos que eu caio, não vê as pingas que eu bebo, né? Mas assim, para mim chegar agora hoje, poder estar aqui e falar e colocar e dar exemplos e me usar como referência para dizer, olha, se você está passando por uma situação que não tá legal, que você está se sentindo coagida de alguma forma, busca ajuda, né? Num posto de combustível, numa clínica, numa loja, aonde você tiver acesso, possibilidade para pedir ajuda, né? Peça ajuda, né? Porque nem sempre a mulher tem o suporte da família, o apoio da família, a possibilidade de ter alguém para desabafar, para contar, para falar, olha, eu não tô legal, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se está certo ou está errado, eu quero falar sobre isso, né? E para estar aqui também teve muita terapia, né? Que a gente sai traumatizada desse tipo de relacionamento. Então, assim, eu digo que é ruim. Foram alguns anos e alguns relacionamentos abusivos que eu tive ao longo da minha vida, mas eu tentei ressignificar tudo isso. Ressignificar para hoje eu poder usar isso que aconteceu comigo como uma forma de alerta e uma forma de ajudar. Que eu seja uma ferramenta que eu possa ajudar outras mulheres a identificar o que está certo, o que está errado. Isso aí, acendeu uma luzinha, fica esperta, cai fora, sabe? Antes que isso aí seja pior. Então, assim, comigo, graças a Deus,
tô aqui para contar essa história e pra gente bater esse papo e usar a minha vida e usar a história como um alerta e ajudar outras mulheres. Mas nem sempre, que é o que a gente acaba vendo, não é sempre esse o desfecho, né? Fabiana, que história. Muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns pela iniciativa e parabéns de novo, por abrir isso e dividir isso com outras pessoas. Com certeza vai ajudar muita gente aí. Obrigado, tá? Obrigada a você pelo espaço. Até mais. 7h57, vamos virar agora para 7h58, vamos direto, viu, produção? Porque tem informação, ontem foi movimentado. Gente, vou falar um negócio sobre o São Miguel Futsal. Fazia tempo, hein, que a gente não era parado na rua para se perguntar sobre o time. O time não vem bem nesse começo de Campeonato Paranaense de Futsal Série A, mas eu gosto sempre de olhar o outro lado, né? E a gente tá vendo o torcedor se importar com o time como nunca aconteceu nos últimos anos. Então, isso gera uma pressão também, uma cobrança. E ontem à noite o clube ainda não anunciou oficialmente nas suas redes sociais, mas confirmou aqui para a Rádio Jornal que Ivan Gomes não é mais o treinador da equipe. Ivan Gomes, em comum acordo com o São Miguel Futsal, de acordo com a diretoria do Amarelinho do Oeste, fez a rescisão de contrato e depois de 3 rodadas do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro ele deixa o cargo. Foi um empate com o Cascavel, 2 derrotas para o Moarama e Marreco, respectivamente. É duro, né?